Boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar. Para a glória de Deus. Uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. O ser angelical lhe faz uma revelação. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Diante da inusitada, Maria indaga: como se fará isso, visto que eu não conheço o varão? A pergunta demonstra a perplexidade da Virgem de como se daria a concepção sem a participação de um homem. No Evangelho, a menção à cidade de Nazaré é profética, pois o Cristo seria chamado de Nazareno. Lucas ainda enfatiza a virgindade da donzela e da descendência de José da casa de Davi. Essa informação integra a profecia messiânica e torna fidedigno o relato bíblico. O anjo Gabriel explica a Maria que a concepção seria singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como incentivo à sua fé. Tua prima concebeu um filho em sua velhice. Lucas capítulo 1, versículo 36. O testemunho das escrituras das mulheres estéreis que ficaram grávidas preparou o mundo para crer e receber o milagre da concepção de Jesus por meio de uma virgem. A respeito dessa realidade, o anjo adoça ao se referir à gestação de Isabel, e este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Ao finalizar a mensagem, Gabriel completa: porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, pois Deus dotou o ser humano como dádiva de procriação. Pois isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. Contudo, sem o dom da fidelidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade. Assim, a relevância da gestação é a sacralidade da vida no ventre da mãe. São adoçadas quando a Bíblia registra a gravidez miraculosa de Maria e de Isabel, uma virgem e outra na idade avançada. Isabel trazia João no seu ventre, que nasceu com o objetivo de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Maria portava em seu ventre o Filho do Altíssimo, o Rei Eterno, que nasceu para ser o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Entre a sua pauta estão a legalização do aborto e da eutanásia, a apologia ao suicídio e o controle da natalidade. Mediante a estratégia culturais, intelectuais e política, impõe-se uma agenda de desconstrução da sacralidade da vida, algo caro à cultura cristã, como vimos no tópico anterior. Nesse sentido, estimula-se a eugênia, a descarte de ser humano com alguma má formação ainda no útero materno. A maternidade é depreciada a fim de que a mulher não deseje ser mãe. O conceito da saúde reprodutiva e modificação para justificar o aborto como medida de saúde feminina. O direito à vida no útero é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo, que por meio do aborto decreta a morte do fruto do seu ventre. A cultura, pois, moderna exige que o direito do ser humano exerce autonomia sobre o próprio corpo. Essa ideia é de liberdade total ao controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano. O Slongo
Meu corpo, minha regra, é utilizado em defesa das liberdades sexuais e reprodutivas, bem como para a escolha de vida ou de morte. Nessa percepção estão os direitos à prostituição, ao aborto e à eutanásia, ao suicídio e outros. Qualquer opinião contrária é considerada violação da liberdade humana. Nesse quesito, as escrituras asseveram que o corpo deve ser nutrido e respeitado, que embora livre, o ser humano não tem o direito de profanar o seu corpo, e a vida só tem sentido quando está sob o domínio do Cristo. O aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto. É o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. O termo gestação vem do latim, gestatione, e se refere ao tempo em que o embrião fica no útero, desde a concepção até o nascimento. Nesse caso, o aborto pode ser não intencional ou provocado no período de gestação. Na lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez da mulher era um ato criminoso. Este é do capítulo 21, versículo 22 e 23. No sexto mandamento, o homem é proibido de matar, o que significa literalmente não assassinar. Êxodo 20, capítulo 20, versículo 13. O intérprete do Decálogo concorda que a proibição do aborto está incluída nesse mandamento. Assim, quem mata o embrião ou feto atenta contra a dignidade humana e a sacralidade da vida no ventre materno. A vida humana é sagrada, pois ela é um ato criativo de Deus, o autor e a fonte originária do fôlego de vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Jó capítulo 12, versículo 10. Nessa perspectiva, o princípio da sacralidade assegura a dignidade de uma pessoa humana e a inviolabilidade do direito à vida. Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse. João capítulo 10, versículo 10. Nesse aspecto, o princípio de defesa da vida humana desde a concepção no útero materno não pode conter exceções. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. Em uma sociedade secularizada, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, não fazer concessões e estar alerta contra as ações de manipulação de sua consciência e de respeito à vida humana. As escrituras são insensíveis e afirmaram o início de uma vida desde a concepção. O profeta Jeremias afirmava que a vida tem início na fecundação. Jeremias capítulo 1, versículo 5. O rei Davi corrobora que a pessoa é conhecida e cuidada pelo Senhor desde a concepção. Salmo 139, 13. Deus é que forma o ser vivo dentro do ventre da mãe. Salmo 139, 14. Ainda o salmista afirma que Deus vê o embrião ainda informe e a ama em todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Salmo 139, 15 e 16. Por conseguinte, de acordo com a escritura, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino e o feminino. Essa nova célula é um ser humano e possui identidade própria, e portanto o seu direito de nascer não pode ser interrompido por vontade, o desejo ou capricho humano. Deuteronômio 32, 39, Romanos 9 e 20. A igreja, que mantém o princípio teológico da autoridade bíblica, defende a dignidade humana e inviolabilidade da vida desde a sua concepção. Ensina que a vida humana é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e que não pode ser violada por nenhum tipo de cultura, ideologia que se seculariza. O princípio bíblico deve ser combatido. A gestação é uma procriação do ser humano, são bênçãos divinas. A concepção de Cristo no ventre de uma virgem certifica a sacralidade da vida eufrauterina. A interrupção da vida em qualquer fase da gravidez é uma agressão
ao direito inviolável de nascer, a valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável. São princípios imutáveis do cristianismo bíblico. João capítulo 10, versículo 10, acerca do assunto, a Bíblia assegura que Deus é o autor e detetor da vida humana. Jó capítulo 12, versículo 10. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus. Essa palavra ela se encontra em glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus, ó Senhor Deus. Em Lucas capítulo 1, versículo 31, que diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-o ao nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.